Oi, Natália, bom dia. Obrigada aí pela sua presença, pela sua participação. Nós vamos falar de um tema muito importante, né? Bom dia, muito obrigada por nos receber, por essa oportunidade. Sim, vamos falar de um tema extremamente importante. Imunização infantil faz parte da saúde preventiva, né, da nossa população, e já há algum tempo a gente tem percebido essa adesão bem baixa, né, cada vez mais baixa, principalmente as crianças, né, que depende do responsável para levá-las. Como que você avalia, né, dentro do município de Rio das Ostras, e esse cenário, assim, não só de Rio das Ostras, mas no nosso estado, como que você avalia essa baixa adesão? Nós temos uma baixa adesão realmente, principalmente na faixa etária de 4 anos, né? É uma faixa etária que fica um pouco esquecida pela distância entre as doses que vêm ao nascer até os 15 meses, e aí a gente tem essa abertura de espaço-tempo até 4 anos de idade, e a gente sabe que isso dá uma certa, né, esquecimento nos pais. E a gente acha, assim, preocupante, né? Uma vez que o nosso calendário ele é dividido por doses, e a gente sabe que as doses de reforço, elas são essenciais para que essa criança cresça como um ser humano imunizado. As doses de reforço são o fechamento, né? Eu digo que é a chave que tranca a porta. Então, elas são necessárias, porém elas têm sido esquecidas, né? A gente vem em Rio das Ostras numa força-tarefa, fazendo com que esses pais se lembrem que essas crianças precisam ser vacinadas aos 4 anos de idade, que é realmente muito preocupante. E a faixa etária adolescente também. Adolescente também, também. né? Como você falou, essa janela de tempo, né? Um período muito grande. Sim. Você acha que é realmente só o esquecimento ou, de repente, a dificuldade? Porque a criança vai crescendo, isso torna essa imunização mais difícil também, de você conter ali a criança. Eu tenho filha, né, nessa faixa etária, então, assim, foi difícil retornar realmente ao posto de saúde, poder vacinar ela nessa idade, porque quando é bebezinho, né, é mais fácil. Quem amamenta, às vezes, coloca ele no peito, é mais fácil ainda, sim. né? Então, você acha que o fato da criança estar maior, de entender ali o cenário, que dói, né? Você acha que tudo isso colabora? Sim, é um fator que colabora, a gente sabe, né? Com 4 anos, às vezes até próximo a 5, a criança já tem um entendimento, já consegue compreender o ambiente que ela está, o que vai acontecer, e ela sim, né, por uma questão de resistência, né, ela chora, ela diz que não quer, ela se bate. Isso a gente sabe que é esperado, né, que a criança reaja numa forma de se defender por algo que para ela é dolorido. Mas infelizmente a gente precisa Tem que encarar, né? É essa difícil. realidade, levar os pequenos para vacinar. E como que tá, assim, os profissionais, né? Por exemplo, em Rio das Ostras, né? Vamos falar mais de Rio das Ostras. Há uma preparação específica dos profissionais para que, de fato, eles estejam ali aptos, preparados para fazer esse acolhimento para essa criança nessa faixa etária que é mais difícil? Sim, a gente procura sempre estreitar o máximo que a gente pode de laços com as nossas salas de vacina, com os nossos profissionais. A gente tem um trabalho de parceria muito bom com os nossos profissionais das salas de vacina, e a gente sempre orienta, né? Primeiro que a gente precisa ter empatia. Eu acho que o profissional de saúde que não tem empatia, ele não consegue levar adiante nenhum bom atendimento. Então, primeiramente, a empatia, a sensibilidade, que a gente está lidando com uma criança, a gente precisa ter paciência. A gente está lidando com pais, né? A gente não conhece as realidades das pessoas que chegam até uma sala de vacina. Então, a gente precisa dessa sensibilização, dessa empatia, e a gente sempre frisa isso no nosso atendimento, né? Oriente esse pai a forma correta de estar abraçando essa criança, para estar contendo ela de uma forma que não vai machucar nem assustar, para que essa criança receba a vacina. Infelizmente é algo que a gente não tem como dizer que não é traumático. Aos 4 anos de idade você vai receber 3 picadinhas. Quais são? Aos 4 anos de idade, hoje o calendário preconiza a vacina da varicela, que é um reforço, a vacina da febre amarela, que também é uma dose de reforço, e a vacina da DTP, que também é uma dose de reforço, que são vacinas extremamente importantes, principalmente a DTP, porque a gente vem protegendo essa criança contra tétano, contra coqueluche, contra doenças que são essenciais, e é uma imunização que ela vai levar para a vida inteira, principalmente contra coqueluche. Com 4 anos, né? Sim. Entendi.
Entendi. E aí a febre amarela retorna só depois de 10 anos? Febre amarela a gente não vacina mais. Não A criança vacina mais. recebe 2 doses enquanto pequena, aos 9 meses, aos 4 anos, e é considerada imunizada. Ah, entendi. Tá? E você falou da Varicela, também vacina e acabou, é considerada imunizada. E aí a gente tem a DTP, que após 10 anos essa criança precisa receber uma dose de reforço, ou seja, já adolescente, né? Se ela segue o calendário dela em dia, a última dose feita aos 4 anos de idade, primeiro reforço após 10 anos feito aos 14 anos de idade, que esse adolescente ele já precisa estar retornando à unidade de saúde, porque ele tem HPV para fazer e ele tem a vacina meningocócica ACWY também para receber dentro dessa faixa etária. São vacinas disponibilizadas a partir de 9 anos que se estendem até os 14, onde a gente já tem o reforço da antitetânica, é importantíssimo. Então, fica esse período e depois com 14 anos mais ou menos já tem mais uma série de vacinas. Por aí, entendeu? Entre 9 e 14 anos, esse adolescente precisa estar retornando à unidade. Também é uma faixa etária onde a gente tem uma baixa adesão para essas vacinas consideráveis, pelo mesmo motivo, muito tempo sem ir a uma unidade de saúde para se vacinar. Adolescente, o que a gente sabe que é muito mais difícil para a gente estar ali insistindo, levando, né? Então a gente sabe que são fatores que contribuem muito, porém é importante que seja sinalizado. É importante sempre essa conversa, sempre trazendo à memória da população a importância de nos mantermos imunizados. Como eu sempre digo, vírus e bactérias não morrem, né? Nós que precisamos preparar, estar com o nosso organismo preparado para combater essas doenças. Parece muito óbvio, mas Natália, eu gostaria que você falasse, e para alertar mesmo o público que está nos assistindo. Se não vacinar, qual o risco que acontece? Principalmente por essas doenças que a gente considera assim já erradicadas, né? Doenças que a gente não vê mais habitualmente. Qual é o risco de não tomar a vacina? O retorno dessas doenças. Exato. Tá? A gente teve há pouco tempo o sarampo, né, que retornou para o país. Por quê? Porque hoje nós temos muitos imigrantes de outros países aqui dentro e aí você vem trazendo um vírus selvagem, um vírus diferente do que circula no nosso país e aí você encontra pessoas não imunizadas, o que a gente chama de bolsões. E aí o que acontece? A doença retorna e sempre retorna de uma forma mais drástica do que a gente viu há anos atrás, né? Então isso é muito importante. Eu sempre digo que hoje você falar para uma geração que catapora matava, ninguém acredita. Porque não se vê hoje catapora. Se vê leves manchinhas no corpo que você diagnostica como uma catapora muito leve. Mas catapora matava. E hoje não mata mais. Por quê? Porque as crianças estão imunizadas. Né? Então é importante que isso se mantenha, principalmente para uma geração que não conhece a doença. Por quê? Porque é fruto da vacinação. Entendi. E como que o município tem se organizado, né? A gente está começando mais um ano, nova gestão. Como que o município tem se preparado para conseguir alcançar mais pessoas, para aumentar a adesão? Então, de início, nós já vamos começar o ano com um pontapé inicial. Hoje? Exatamente. Uma campanha de vacinação acontecendo de 8 às 17. Então está acontecendo agora. Que nós estamos ofertando aí para a população o acerto de caderneta. Então, assim, nós estamos de portas abertas para a população. Para toda a faixa etária? Todas criança, as faixas adulto. etárias, nós estamos vacinando crianças, nós estamos vacinando adolescentes, nós estamos vacinando idosos, nós estamos ofertando para as crianças, mesmo com toda a polêmica, a vacina de Covid, porque ela entrou para o calendário, crianças até 4 anos de idade precisam ser vacinadas, principalmente as que estão ingressando nas escolas, a gente precisa pensar numa coletividade, muitas crianças de locais diferentes estudando juntos, numa aglomeração dentro da sala, então a imunização é importante para a saúde coletiva dessas crianças. Nós estamos também ofertando as vacinas para os adolescentes, eles também precisam estar imunizados, os adultos que precisam se vacinar para questões de trabalho ou colocar a caderneta de vacina em dia, eu digo que é muito importante, né? A gente fala muito de criança, adolescente, mas a faixa etária adulta precisa estar imunizada também. Eu penso que se eu quero o bem-estar dos meus filhos, o meu também precisa estar bem, né? Nós temos que nos igualar nessa questão de prioridade em relação à saúde.
Então estamos de portas abertas até às 17 horas para atender aqueles que nos procurarem. A nossa intenção realmente é manter as salas de vacina o mais presente na vida das pessoas da melhor maneira possível. Estamos passando agora por adequações, novas gestões, temos muitos planos de melhorias e de crescimento para que a população riostrense seja bem atendida. Não só a riostrense, a gente atende outros vizinhos também, porque a vacina é do cidadão, né? E vacina boa é vacina no braço, é imunidade completa. Tá certo. Eu quero aproveitar, então, já que está tendo vacina hoje, né, o dia todo, até 5 horas da tarde, não é isso? Para você, de repente, no final do dia, passar pra gente um balanço, né, de como foi, porque a gente pode trazer essas informações também, né, no próximo programa. Será um prazer. Saber como é que foi a adesão, como é que foi a movimentação, pode ser? Sim, claro. Então tá jóia. É um prazer. Você comentou sobre a escola, né? Enquanto você falava, eu me recordava, quando eu era criança, eu lembro de ter essa movimentação de vacinação nas escolas. Seja gotinha, ou até remédio para piolho, essas coisas. Havia antigamente muito essa movimentação nas escolas para facilitar, porque realmente tem pais que trabalham o dia inteiro, não conseguem levar, né, no posto, enfim. Isso não acontece mais? Existe? Qual é a dificuldade ou não pode? Como é que é? Acontece. Acontece? Acontece. Aqui em Rio das Ostras nós temos 15 escolas pactuadas dentro de um programa chamado PSE, que é Saúde na Escola. E essas 15 escolas elas já são contempladas com vacinação. A equipe vai até a escola e faz. E algumas escolas a gente ainda consegue atender, fora essas que são pactuadas. E para esse ano, o nosso plano realmente é avançar nas demais escolas e retornar com a vacinação dentro das escolas. É aceitável pela família, pelos pais. Nós tivemos boa adesão nas escolas. Sim, a gente sempre encaminha, né, junto à escola, uma autorização para esses pais, até porque a gente precisa que a caderneta de vacina dessa criança e desse adolescente seja encaminhado para a gente. Então os pais precisam ter ciência disso e a gente não se opõe à presença dos responsáveis também não, tá? No dia que a vacina está dentro da escola, se o responsável ele quiser acompanhar essa vacinação do seu filho, ele é bem-vindo, muito bem-vindo, tá? Desde que ele tenha paciência de aguardar, né? Porque a gente vai vacinando por turmas, por salas, são crianças. É muita gente. É muita gente. Algumas vão acompanhadas do pai, outras não. Então essas realmente contam com a nossa sensibilidade, da gente estar ali acalentando esse adolescente, essa criança, para que ele esteja recebendo a vacina. Então a gente tem feito isso sim, principalmente com vacina de gripe, com as vacinas de faixa etária que são necessárias para essa idade. Então a gente não se opõe à presença dos responsáveis no ato da vacinação, a gente até agradece quando eles comparecem, porque a criança e o adolescente ele sempre se sente mais seguro na presença da família, né? Verdade. Mas a gente faz esse trabalho sim, até porque a escola é um ambiente de segurança. É verdade. É um apoio, né, ali para a família, um apoio para a saúde. Sim, Você exatamente. já tem ali várias crianças reunidas num ambiente. E eles têm um vínculo com os profissionais da educação também, o que nos ajuda bastante, porque eles conhecem aquelas crianças, aqueles alunos, eles nos ajudam nessa questão de acalentar realmente o adolescente que às vezes chora, tem medo, precisa que alguém segure a mão, ou que alguém dê um abraço nele. E quando você tem alguém conhecido, sempre é mais fácil, né? E também crianças que têm alguma deficiência, alguma dificuldade, vai ter ali uma pessoa mediando. Se ela necessária, se ela tiver necessidade de receber a vacina e nós tivermos aquilo para ofertar para essa criança, a gente também não se opõe. Entendi. Que bom, Natália, obrigada. Acho que foi bem esclarecedor. Tem alguma coisa assim que você gostaria de reforçar, de relembrar que eu não lembrei de te perguntar? Agora é o momento. Assim, o que a gente sempre gosta de falar, né, de lembrar para a população é a importância de se manter imunizada. A gente sempre convida a população a se sensibilizar com a importância da imunização. Eu sempre digo que, apesar de polêmico, e as pessoas não gostarem de falar sobre isso, mas é algo muito recente, nós passamos por uma pandemia e nós vimos a força e a efetividade de uma vacina. Nós combatemos uma pandemia após o início da vacinação. Então, apesar disso ser polêmico, contra fatos não há argumentos. A pandemia ela se cessou após o início da vacinação. Então, a gente vê como a imunização ela tem um papel importantíssimo na saúde do ser humano, né? E se a gente pode prevenir
Por que não? Não dá para negligenciar, Não né? dá para negligenciar. Então aqui fica o nosso convite, sensibilizando pais e responsáveis a procurar uma unidade de saúde, a levar os seus filhos, os seus adolescentes, para estar colocando a sua imunização em dia. Convocamos também os idosos, as pessoas das demais faixas etárias, porque como eu falei, o calendário vacinal ele não existe só para criança e adolescente. Existe um calendário para cada faixa etária. Nós temos o calendário da criança, do adolescente, da gestante, do adulto, do idoso e de pessoas que convivem com o HIV. Então nós convidamos essas pessoas a estarem procurando as unidades de saúde, sempre munidos da sua caderneta de vacina, munidos do seu CPF e cartão SUS, para que eles possam ser atendidos, terem uma leitura de um profissional que possa orientá-los sobre aquilo que eles precisam em relação à imunização. Então, esse é o convite que eu faço. Nós estamos de portas abertas. Né? Pode aproveitar hoje até. Isso, estamos de portas abertas. Quais são as vacinas que vão estar sendo disponibilizadas hoje, por exemplo? Todas as vacinas. Todas. Influenza, vacina de Covid para crianças até 4 anos de idade, nós vamos estar ofertando. Todas as vacinas do calendário, para todas as faixas etárias. Ai, que ótimo. Inclusive a vacina da dengue. Adolescentes de 10 a 14 anos, que hoje têm a oportunidade de serem imunizados com a vacina da dengue, nós estaremos ofertando também. Lembrando que logo nós estaremos no período endêmico de dengue. É verdade. Então é importante. Vamos prevenir. Tá certo. Natália, mais uma vez, muito obrigada, viu? Pela sua participação, acho que foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo e já já tem mais Interior Acontece para você.